A Oi, que pediu proteção contra credores na justiça, sinalizou uma nova recuperação judicial e ela tinha acabado de sair de um processo de recuperação judicial em dezembro do ano passado, né? Então, esse pedido veio agora no início do ano, tinha acabado de acontecer no ano passado, e tem uma reportagem da Reuters que diz que as referidas dívidas junto a credores é de cerca de 29 bilhões de reais, incluindo bancos, detentores de títulos, e esse pedido pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia. A gente também tem falado muito sobre isso, envolvendo o caso das Americanas, né? Então, pegou muita gente de surpresa e a empresa também agora está nesse processo. Para a gente entender tudo isso, como é que funciona isso de recuperação judicial, né? No caso, tanto dessas grandes empresas quanto para o pequeno empresário mesmo. A Alana Gasoli, a nossa colunista de direito, está aqui com a gente. Alana, é um assunto que desperta muita dúvida. Vamos primeiro explicar o que é recuperação judicial, como é que funciona certinho isso? Bom dia, Brenda, João, bom dia para todo mundo. Bom, vamos falar de um jeito pop, que é nosso objetivo aqui, para que todo mundo entenda. O objetivo do jornalismo e do direito é esse, né? Bom, a recuperação judicial, ela foi criada, né, e a lei entrou em vigor em 2005, houve muitas mudanças em 2020, mas é uma estratégia para que a empresa não entre em falência de uma vez. A empresa, ela tem muitas dívidas, mas ela tem um grande potencial ainda em sua atividade. E tem os clientes, ainda tem uma possibilidade de se reerguer. A gente sabe que o empreendedorismo movimenta a economia, então é uma chance do empresário conseguir se reerguer. É um respiro ali. Vamos tentar, vamos parcelar e vamos conseguir dar a volta por cima. Inclusive, muitas empresas conseguiram dar a volta por cima. Depois eu dou um exemplo para vocês. Mas esse pedido, então, das Americanas ocorreu depois da divulgação desse rombo aí nas contas. E logo em seguida já foi feito o pedido, então, de recuperação judicial. Como que funciona a recuperação judicial? A empresa entra com o pedido na justiça. Então, ela apresenta como está a situação da empresa, tudo ali o balanço, e já a motivação para esse pedido judicial, para a recuperação judicial, e aí o juiz defere ou não. No caso da Americanas, a justiça concedeu, sim, a abertura da recuperação judicial. Aí é nomeado um administrador judicial, que vai fazer esse papel de fiscalizar, realmente entender se são esses os valores, fazer todo o acompanhamento durante o processo. O balanço bate ali. Bate, tudo, acompanhar todo esse processo, a legalidade do processo também. E o administrador judicial pode ser também contador, advogado, uma PJ, e ele é indicado pela justiça, para ter essa imparcialidade, né? Então, o plano de recuperação, depois dessa fase de abertura da indicação do administrador judicial e também dos credores, da lista dos credores com os créditos que estão a receber, inclusive os credores podem se habilitar, podem corrigir se houver algum problema nesse edital. O edital ele pode ser lançado novamente com as correções dos valores. Aí, depois desse processo, aí sim, entra a parte do plano de recuperação. Esse plano de recuperação ele é apresentado e os credores é quem devem aprovar esse plano. Os credores, a gente fala, quem são os credores? Quem tem que receber o dinheiro. Então, assim, os bancos que fizeram empréstimos, os fornecedores de aparelhos de tecnologia, por exemplo, que as Americanas vendem, alimentos, todos esses credores. Quem está esperando para receber Isso, ali. Quem está esperando para receber. Então, essas pessoas estão, na verdade, preocupadas depois dessas notícias. Então, elas precisam aprovar esse plano, que é o plano para parcelar o pagamento. As Americanas vão apresentar essa solução. Eles fazem essa proposta e o credor vê, tá tudo bem, realmente é isso que você me deve. Vamos aprovar como vai ser feito o pagamento, o que vocês vão mudar na estrutura também organizacional da empresa, porque muitas vezes, se teve um rombo desse, a gente sabe que alguma coisa não estava funcionando bem, então vai ter que enxugar os custos, as pessoas vão ter que se reorganizar, mudar a forma de trabalhar, então assim, apresenta tudo isso mesmo, não é só uma questão de como vou pagar os credores. É bem detalhado. É bem detalhado. Mas o que acontece que a gente vê, né? Dos 47 milhões aí, boa parte, 27 milhões mais ou menos, são créditos de 8 bancos. E os bancos estão um pouco resistentes a esse plano, no caso das Americanas. Então, os credores vão ter que entrar num acordo primeiro para poder
ser aprovado esse plano mesmo, porque eles estão receosos de não receberem. Faz sentido. Alana, a gente viu aí a questão das Americanas, a gente falou da Oi também, que saiu de um processo de recuperação judicial agora e está buscando outro. Isso é possível? Você, tentei aqui, mas vou precisar de novo. Tem um prazo certo? Ou você pode realmente sair de um e já pedir outro? Como é que funciona isso? A recuperação judicial, ela tem essa possibilidade, mas vai depender dos credores. Se tem ali a questão do valor disponibilizado, os credores já querem executar, eles já querem garantir aquele valor e às vezes não aprovam esse plano. Então, realmente, o poder de aprovação está nos credores e não, assim, na justiça. A justiça aprova a abertura. Então, assim, se houver a boa-fé da empresa, em se manter, a atividade, a questão social, porque a empresa está na Constituição que tem uma função social, principalmente pela geração de empregos. Então, a justiça vai analisar isso. Então, vamos ver, uma nova recuperação judicial, e há a possibilidade disso. Então, a justiça permitiu, ok, há sim a possibilidade, vamos novamente, vocês são autorizados a entrar com a recuperação judicial. Mas aí, quem dá a palavra final são os credores, que é quem tem que receber. Claro que a justiça faz aquela fiscalização se está tudo em ordem, aquela fiscalização da questão jurídica mesmo, se não há nenhum abuso, alguma irregularidade. O juiz deve fazer isso. Mas, no caso, são os credores mesmo que aprovam a recuperação judicial, o plano. E o que acontece? Por que muitos assim não aceitam? Porque vai demorar mais para receber. O parcelamento vai ocorrer, vai demorar mais para receber. E assim que a justiça aprova a recuperação judicial, existe um período de blindagem que a gente chama. São 180 dias que a empresa não pode ser executada. Então, justamente para dar um fôlego, porque se ela está lá apresentando um plano de recuperação judicial e de repente começam as execuções e precisa tirar o dinheiro ali que está sendo utilizado para se reerguer, realmente não faz sentido. Então, durante esses 180 dias, a empresa não pode ser executada. Então, as ações ficam ali suspensas nesse período. Congela tudo. Congela por enquanto, vamos dizer assim, é uma blindagem mesmo, né? Uma proteção até que se defina essa situação. Você falou aí de uma questão muito importante, né? Então, tem essa questão social da empresa e até por isso é muito importante fazer de tudo para que ela realmente não quebre. E demissão pode ocorrer nesse período? A empresa pode mandar a gente embora? Exatamente. Essa questão mexe muito com todo mundo, né? Porque, olha só, as Americanas têm 44 mil funcionários. E a lei não impede que não haja nenhum tipo de demissão. Podem ocorrer as demissões, sim, porque a empresa vai, inclusive, querer enxugar os custos, vai querer fazer isso. Inclusive, as Americanas já fecharam o teleatendimento, o atendimento por telefone, então já estão enxugando os custos. O que muda? Quando a demissão ela ocorre antes ali do pedido de recuperação, que a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial, essas verbas rescisórias podem entrar no plano. Então, quem foi demitido antes, ali naquele período, vai receber depois, nesse plano. E aí é ruim para o trabalhador. Agora, se a demissão ocorrer depois já do pedido, aí não, o trabalhador vai ter que receber, né? As verbas rescisórias precisam ser pagas. E se não forem pagas, claro, o empregado ele tem que entrar com ação na justiça também, na Justiça do Trabalho. Mas essa é a diferença que acontece quando a demissão ocorre antes do pedido de recuperação judicial, quando foi aceita a recuperação judicial. Inclusive, muitas empresas até já fazem isso para ganhar um fôlego para fazer o pagamento das rescisórias. Mas no caso das Americanas, foi tudo tão rápido que a gente não viu nas notícias que isso ocorreu realmente. As demissões estão ocorrendo agora, estão enxugando, né, a teleatendimento, que a gente tem acompanhado na mídia. Essa reformulação tem sido feita agora. A gente está falando de grandes empresas e de quantias absurdas de dinheiro, mas isso também pode acontecer com o microempreendedor, com o pequeno empreendedor, que deu um passo errado ali, investiu demais, o retorno não veio, a hora que ele vai fazer a contabilidade da empresa, ele percebe, vou quebrar, né? Tô a um passo da falência. Como é que eu faço para me recuperar? Também serve para esses casos a recuperação judicial? Qual que seria o caminho a seguir para evitar que isso acontecesse também com os pequenos? A maioria dos casos de recuperação judicial se dá realmente a empresas maiores. São as empresas maiores que entram com esse pedido, que tem faturamento de milhões.
Mas é claro que quando a empresa é menor também precisa de uma reestruturação e pode haver até, inclusive eu lendo algumas empresas que entraram ali, vamos dizer, com uma recuperação judicial extrajudicial. Entraram em acordo com os credores e fizeram ali um plano extrajudicial mesmo, inclusive reduz os custos de se estar no judiciário. Mas conseguiram implantar um sistema de governança na empresa, conseguiram mudar a forma de produção, de entrega, do trabalho, do empregado, enxugar os custos, diretorias, tem 8 diretorias, não, vamos mudar, né? Aqueles cargos realmente a empresa ela tem que estar enxuta nesse sentido para conseguir se recuperar, para poder continuar a sua atividade. Então, existe inclusive essa possibilidade extrajudicial de você fazer um acordo com os seus credores quando a empresa é menor, que os custos ficam menores. Mas a gente vê que realmente a maioria dos casos se dá em relação às grandes empresas mesmo.